agradecimento à Faculdade pelo convite e aqui uma nota particular ao colega Emílio Matos Onofre, que ao longo destes anos tem sido, por incrível que pareça, na classe da educação física, um defensor em toda a linha daquilo que é o valor educativo da educação física e que muito tem lutado nesta casa para que isso seja visto por diferentes entidades e pessoas que nela existem. Eu não venho, obviamente, falar da importância da educação física, já aqui foi falado, porque a parceria merecia, e olhando aqui para a plateia, parece-me que aqui, desculpa o termo assim logo à entrada, mas só há 4 pessoas que são precisas ser enganadas neste discurso. Os pais, os médicos, os jornais e o Ministério da Educação. Porque todos nós, todos os restantes, sabemos o valor, sabemos o que é preciso ser feito, fazemos o que é necessário ser feito para que, de uma vez por todas, as questões ligadas à educação física sejam corretamente entendidas por quem de direito. Antes de começar, uma pequena nota. José Esteves tem a qualidade que nos faz pensar. As suas perguntas são uma fonte indiscutível de reflexão. As suas práticas não contradizem nunca as suas teorias. É sempre o mesmo cidadão que não se demite do seu papel de consciência crítica e que não cala a sua indignação perante todos os racismos. Estas palavras são de Jorge Sampaio. Isto é para terem um bocadinho, os mais novos, a ideia da dimensão que o professor José Esteves teve e no papel que teve também ao longo de toda a sua vida na afirmação do nome de professor de educação física, que era como eu gostava de ser chamado, e que, ao escrever uma obra em 1967, como foi aquela que já foi aqui hoje falada, do Desporto e Estruturas Sociais, mostrou uma lucidez e uma capacidade de olhar para a frente que não é fácil de encontrar em muita gente. Depois do professor Titónio Lima, este é o segundo nome importante da nossa área que perdemos este ano e certamente que a Educação Física e o Desporto fica mais pobre com as suas partidas. A questão da valorização ou não da educação física é uma coisa que vai flutuando, tem flutuado nestes últimos 25 anos, muito na medida das decisões políticas. Já houve momentos em que foi valorizada no contexto do sistema de ensino, há momentos em que é menos valorizada, mas o que é curioso nisto é que esta flutuação da sua valorização ocorre ao mesmo tempo que há um crescendo de afirmação da importância da atividade física, do desporto, da educação física em todos os âmbitos da nossa sociedade. Nomeadamente, ao nível da investigação, são cada vez mais consistentes e mais numerosos os estudos que demonstram o valor e a importância que práticas de atividade física desde as idades mais baixas têm no correto desenvolvimento e na correta formação dos nossos jovens. Não são só as estruturas nacionais, são as estruturas internacionais, a OMS, a Unesco, a Europeia tem escrito muito, a União Europeia dos Profissionais de Educação Física, muito sobre o assunto. Recentemente há um estudo do Departamento da Comissão Europeia da EPA, Health Enhancing Activity Group, no seu plano de trabalho para 2014-2017, diz uma coisa, aliás, diz muitas coisas. Aliás, é um documento que eu aconselho a todos como documento de referência, que a educação física, ele não fala em outra atividade física, porque já sabemos que as recomendações mundiais são de 30 minutos por semana numa atividade moderada de atividade física, mas diz que devem existir nos sistemas educativos 5 horas de educação física semanais. Isto é talvez, dos tempos mais recentes, uma das afirmações mais fortes e mais contundentes por tudo aquilo que caracteriza este relatório. Neste quadro de progressiva sustentabilidade da importância do valor educativo da educação física, surge o que já foi falado aqui, o Decreto 319 de 2012, que na verdade vem trazer um retrocesso e aqui um claro sentido de valorização à disciplina de educação física nas escolas. Reduz as possibilidades de carga horária, tanto no ensino básico, no terceiro ciclo, como no ensino secundário, retira o estatuto classificativo à disciplina de educação física no ensino secundário, não a contabilizando para efeitos de cálculo da média do ensino secundário e do acesso à faculdade, e cria também
um clima em torno da disciplina nas escolas que torna aquilo que são as possibilidades de prática dos nossos profissionais uma situação mais difícil. Quando se fala nestas questões de valorização, e isto há muitas razões, o Ministério diz muitas vezes que age em função daquilo que são as demandas daqueles que são os alunos, os pais, portanto aqui uma palavra também para os pais, porque muitas das razões que são ditas pelo Ministério da Educação para que isto tenha, por exemplo, a nota do ensino secundário tenha sido retirada para efeitos de cálculo, tinha a ver com a questão que os pais faziam sobre o Ministério da Educação, aquilo que são as posições públicas da CONFAP, pelo menos na altura, eram contrárias a esta posição, e isto sempre muito nos estranhou como razão para que acontecesse uma medida, porque não pode ser claramente essa a razão única para se tomar uma medida destas. Mesmo a ideia que já aqui, e hoje falava pelo Dr. Pedro Cunha, subdiretor-geral, permita-me aqui uma nota em parênteses, e agradeço que ainda esteja nesta altura, que claramente não o vejo como o senhor engravadadinho que apanha o cão e deixa as ovelhas. Claramente, o seu discurso de hoje prova que está muito longe dessa possibilidade, e aquilo que nos disse aqui hoje é um discurso que contrasta com discursos que já ouvimos noutras áreas do Ministério da Educação, em que, por exemplo, a confusão entre desporto escolar e educação física é algo que acontece sempre, parecendo que se garante a possibilidade de todos os alunos terem acesso à prática da atividade física através da posição do desporto escolar, e sabe bem que isso não é verdade, porque a única maneira de todos terem acesso é através da disciplina de educação física, e essa sim é para todos os alunos, e portanto acredito mesmo que não é para o cão e que estamos num bom caminho para construir o que nos interessa em relação à educação física. Mas foi aqui dito que a questão foi dada mais autonomia às escolas, e que as escolas têm a possibilidade de decidir sobre os tempos que podem alocar a educação física ou não a educação física. Vamos lá com o colega nosso, diretor de escola, e ele sabe bem o que isto pode dizer na realidade que compõe a pressão que existe sobre os diretores em relação a outras coisas. Pensem só se fossem diretores de uma escola e se tivessem que contar com a dotação de temporário a disciplinas, sendo que a disciplina de matemática e de português, tendo melhores resultados nos exames nacionais, fazem com que a escola possa receber mais créditos para ter mais meios para poder resolver os problemas da escola. Se tivessem que tirar tempo a uma disciplina para pôr de outra, dando-nos a possibilidade de tirar tempo a 3 disciplinas no currículo, TIC, Educação Física e Educação Visual, onde é que isto iria ser feito? Portanto, dizer que isto é uma questão de autonomia das escolas, num sistema em que não existe autonomia, totalmente autonomizado, e como princípio de regra de sistema, nós sabemos que num sistema que é desautonomizado, a hierarquia decide sempre, indireta ou diretamente. E neste caso há uma decisão indireta sobre aquilo que os diretores podem ou não podem fazer, porque claramente existe um clima e uma pressão social que faz com que eles fiquem muitas vezes de mãos atadas naquilo que são as possibilidades de decidirem naquilo que muitos deles acreditam que era o melhor para os seus alunos. E, portanto, esta questão da autonomia é uma questão que não nos podemos equivocar em torno dela, até porque os dados, e aquilo que temos tentado também trabalhar com a Direção-Geral da Educação, é exatamente que nós conseguimos recolher dados que nos demonstrem qual é a realidade efetiva das nossas escolas naquilo que são as práticas de educação física em vários domínios, mas um estudo feito pelo CPEF e o CNAPEF em 2012 e 2013, logo a seguir à saída do decreto-lei, mostrou claramente uma redução efetiva do tempo da educação física nas escolas de terceiro ciclo em todo o país. Foram, no primeiro ano, cerca de 12%, no segundo ano foram cerca de 21% que reduziram, até ao ponto de haver escolas que têm uma vez por semana 45 minutos e uma escola que tem 135 minutos num dia da semana, como se a educação física ou os medicamentos que são para ser dados pudessem ser todos tomados num dia e não com a regularidade que se entende, como bem sabemos que os princípios da atividade física assim recomendam. Depois temos o primeiro ciclo, que é o universo esquecido do Ministério da Educação. Todos os relatórios internacionais dizem que em Portugal existem 185 minutos de educação física no primeiro ciclo. Existem no papel. A efetividade não é essa. Houve um elemento de substituição, que foi as AECs, que muito ruído vieram trazer em relação a esta questão. Surge agora também um novo elemento, que é o desporto escolar no primeiro ciclo,
que não são mais do que formas de enriquecer e de complementar aquilo que é o currículo. Mas não existindo currículo, o que é que eles estão a complementar e a enriquecer? E ficamos aqui num paradoxo que não tem muito sentido, enquanto não se tomarem decisões efetivas para garantir que todos os alunos, sem exceção, têm direito àquilo que, tanto a Lei de Bases como o Currículo Nacional, estabelecem como lei. E nisto, eu no outro dia estava no Porto, numa reunião com membros da CONFAP, com o vice-presidente e da FERLAP Gaia, e houve um pai que disse uma coisa muito curiosa, mais ou menos no fim. Então, se calhar, o que nós temos mesmo de fazer é de dizer a todos os pais, com toda a força, que eles, os filhos deles, têm direito a isto. E é efetivamente isso que se passa. Muitas vezes os pais não fazem força para que este direito seja efetivamente consagrado em todas as escolas. E nós vivemos num momento claramente de mudança. A legislação mais recente, o lançamento deste ano letivo, já consagra a possibilidade da coadjuvação, algo que há um tempo não existia, e a possibilidade de coadjuvação de professores de educação física a professores do primeiro ciclo, quebrando um bocadinho a lógica da monodocência e garantindo que poderia haver ali parcerias que garantissem a lecionação da educação física. Há escolas, o diretor de uma escola onde isso é concretizado, tendo os seus professores de educação física tempo horário que lhes permite dar essa coadjuvação nas escolas do primeiro ciclo. Mas nós podemos ir rapidamente mais além daquilo que é lançado à Direção-Geral de Educação, daquilo que for possível fazer, porque se é possível nessa legislação alocar horas específicas para que o desporto escolar no primeiro ciclo tenha uma carga alocada, também será possível, e dependerá muito certamente apenas de vontade política, será possível alocar horas para a cultivação da educação física, e isso seria um sinal de uma dimensão completamente diferente para os diretores de escola naquilo que era o caminho e a tutela aponta em relação ao tratamento das questões do primeiro ciclo e do que a educação física ou da expressão de educação física motora diz respeito. Eu vou-me já acabar. Mas mais do que... E o Mário, nós conhecemos, portanto, desculpa lá, o Dr. Mário Reis, tocou aí numa tónica que me parece importante, o Dr. Vitor Serpa também já o tocou. Mas o efetivamente que nós temos que olhar, e para todos vós que mais cedo ou mais tarde poderão ser profissionais desta área, o que interessa efetivamente mudar é a ideia de escola que nós temos nos nossos dias. Porque se nós não mudarmos essa ideia de escola, as questões serão sempre colocadas entre aquilo que tem mais importância e aquilo que é marginal. Enquanto o aluno for entendido como um elemento que faz parte de uma contabilização para um ranking, enquanto o aluno for visto como alguém que existe no seu percurso desde o primeiro até o 12º ano, com a perspectiva de alimentar o ensino superior, enquanto o aluno for visto como alguém que tem que reter um conjunto de conhecimentos que não fazem qualquer sentido nos dias de hoje, a velocidade em que a informação se processa, aquilo que os alunos hoje dão atenção, aquilo que lhes interessa, não é aquilo que a escola está a tentar atirar-lhes para cima, e enquanto esta ideia não for alterada, dificilmente nós poderemos colocar as coisas no ponto certo em que têm que ser colocadas. A educação física, as áreas das expressões, como aqui também já foi dito, a educação artística, só faz sentido quando a perspectiva de formação integral do aluno em todas as suas dimensões e em todos os seus sentidos for aquilo que é o propósito central do sistema educativo. E essa mudança está para ser feita. No dia em que essa mudança for feita, certamente não haverá dúvidas sobre o valor, como aqui foi dito por Vitor Serpa, sobre o valor da educação física nesse sistema. Enquanto tivermos sistemas em que vivem à custa de processos que se resolvem por números de ranking, por ideias de que há disciplinas de primeira e de segunda, nós não conseguiremos afirmar aquilo que tanto gostaríamos de afirmar. E, como dizia há pouco, a mensagem aqui não é para muitos de vocês, mas é claramente para aqueles que, não estudando as coisas de educação física, sabem que a atividade física é importante, sabem que o desporto é importante, mas mais do que dizer isto, é preciso mesmo fazer. Ter ações que, de uma forma ou de outra, permitam a concretização disto para todos os alunos. E não haja dúvidas sobre isto. Só há uma forma de todos os alunos terem acesso a uma atividade física. É aquilo que o Estado português garante a todos eles, sem exceção, horas de educação física do primeiro ao 12º ano. E só assim, só quando isto for um desígnio que for cumprido, é que será possível nós podermos ter
mais alunos a fazer atividade física, mais prática desportiva, certamente porque é aí que eles começarão a gostar da prática desportiva, e só assim é que se poderá fazer, completar esta dimensão de formação integral. Porque também nós não tínhamos dúvidas sobre uma coisa que sempre dizemos, que não há efetivamente educação a sério sem educação física. Obrigado. Uma maior capacidade de chegar à opinião pública poderá criar uma onda que ajude que as coisas que são, vou usar o termo, estúpidas, não possam ser concretizadas. E, portanto, nesse sentido, há coisas que podem ser feitas. O secretário de Conrado já podia ter dado um toque ao certo e dizer: amanhã tem lá o artigo no jornal sobre o valor da educação física, não se importa de editar. E essas coisas, acho que são tudo coisas que poderão concorrer para que nós possamos ter. Três ou quatro coisas que aqui foram ditas. A primeira tem a ver com o discurso do professor Pedro Casaray, e é uma coisa que tem, e sendo esta a plateia, é o valor da educação física é essencialmente dado, não porque os outros dizem, mas o que nós fazemos dentro da escola. Sobre isso não haja qualquer dúvida. Termos uma ação informada, profissional, em que saibamos exatamente o que procuramos e o que andamos a fazer, é essencial para que aqueles que são os nossos ouvintes naquele momento e os nossos pares consigam dar valor à educação física. Quem está nas escolas sabe que isto é verdade. E, portanto, não podemos ter só um discurso e depois aceitar, na prática, fazer coisas que não dignificam em nada a nossa profissionalidade. Aliás, o Ruben disse bem em relação às questões relacionadas com as AECs e também respondendo aqui ao que foi dito, desde o primeiro tempo que a SPEF teve na primeira linha de contestação à legislação que permite que não existam licenciados em Educação Física a lecionar as AECs. Está escrito, foi uma luta que até se prolongou depois no processo de acompanhamento das AECs, em que sempre foi esse o nosso ponto e sempre foi dito em todos os momentos que pudemos à tutela que isso não faz qualquer tipo de sentido, mas também sabemos que muitas vezes são, no outro dia, agora aqui a propósito, estava num dos Facebook, que eu não tenho, mas que me vai chegando, uma indicação assim, de um colega nosso, dizer: há alguém que conheçam que queira ganhar os toques da AECs? E era nosso colega. E, portanto, mais uma vez, a ação que nós podemos ter na valorização passa pelos pequenos gestos. Passa também muito, e mais uma vez, pela manifestação da vossa indignação por essas coisas. E a manifestação da indignação também pode acontecer de vários meios. E não tem sido muito usual nos últimos tempos ouvir a voz dos estudantes universitários em relação às coisas que se passam na prática, quer da educação física, quer do desporto. As discussões com o Dr. Mário Jorge são sempre interessantes. Os médicos estão efetivamente, nunca tivemos razão de queixa em relação àquilo que foi o apoio, quer do Bastonário da Ordem dos Médicos, quer de outras representações, mas nós gostamos sempre de um bocadinho mais além e o que nos chega muitas vezes o aluno não pode fazer ginástica durante 15 dias. Pronto. É um escroto, pronto, mas são tantos que levam muitas vezes a pensar que ainda há tanto para fazer, e aí pedimos também a colaboração de que eliminem-se então, da medida possível, que essas coisas aconteçam, porque muitas vezes há escolas em que os médicos são os principais atestadores do sedentarismo dos alunos. E isso é uma coisa que nós poderemos trabalhar, mas é uma coisa que tem que ser também, de alguma forma, divulgada, à medida que acontece, porque senão não podemos mudar nada. Só mais uma coisa que tinha a ver com a participação das pessoas de educação física. Não há um estudo feito, mas há uma sensibilidade que tem a ver com a participação das pessoas de educação física nas escolas e naquilo. Eu tenho a impressão, se há grupo disciplinar que tem mais diretores de escola do que de educação física. E isso é demonstrativo de duas coisas. Para já, de um processo de integração na escola, de estar na escola, de viver a escola e de querer alterar alguma coisa da escola. Depois, acho eu, e sem qualquer prova que me possa dizer, porque a nossa área promove o desenvolvimento de capacidades a vários níveis, em termos de organização até da maneira como organizamos os alunos, que são importantes para o exercício, talvez, dessas profissões. Portanto, a
A questão da mobilização dos professores para estarem nas escolas, nos meios, é uma coisa que está mais ou menos conseguida. Estou plenamente de acordo, ainda há muito a fazer, mas acho que o mais importante de tudo, continuo sempre a dizer isto, é que nós sejamos capazes de dar boas aulas. E quando isso for conseguido, quando conseguimos ter boas aulas, não haverá muita dúvida sobre o valor educativo da educação física. Só uma nota em relação ao desporto escolar do gimnástica, estava o representante do gabinete da Coordenação Nacional do Desporto Escolar. É algo que também nos vai preocupando, muito pela lógica de se complementar uma coisa que não existe. E, portanto, se não há uma formação de base de caráter amplo, em que os jovens possam ter a expressão da sua necessidade de desenvolvimento motor balizada por questões que são efetivamente desenvolvimento motor, estar a puxar práticas desportivas a idades muito baixas é algo que não está de todo aconselhado. Também sei que não é essa a preocupação do desporto escolar e é um pouco de tentar garantir que ao menos há alguns que façam outra coisa. O que nós dizemos sempre, nessa perspectiva, que se garanta isso, mas ao mesmo tempo que se lute para que sejam efetivadas as outras condições, todas as condições essenciais para que todos os alunos tenham acesso à educação física desde o primeiro ciclo. O Convênio dos Estados, que é para